Pare tudo agora. Desliga as distrações, porque esta oração chegou até você por um motivo. Talvez você esteja cansado. Talvez o peso da vida esteja esmagando seu peito. Talvez você nem saiba por que clicou aqui. Mas Deus sabe. Nada é por acaso, e se este vídeo encontrou você, é porque o céu está pronto para se mover. Hoje não é mais um dia qualquer. Hoje pode ser o dia em que sua vida começa a mudar. Milagres acontecem quando corações se rendem e a fé, mesmo pequena, é entregue com verdade. Durante esta oração, você vai sentir algo diferente, uma paz que invade, um alívio que renova, uma presença que abraça. Então, permita-se viver isso até o fim. Feche seus olhos, respire fundo. E deixe que Deus fale com você, através de cada palavra, de cada silêncio, de cada pausa, porque enquanto você ouve, o céu se move. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da Tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados. As orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque Tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, Tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com Teu amor. Toca com Teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia Teu Espírito para renovar as forças. Levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque Tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da Tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque Tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, Tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com Teu amor, toca com Teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia Teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar.
E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Ó Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa. Não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença. Não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas. Os sonhos adiados, as orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio.
Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor. Toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa. Não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu
Tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor. Toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença. Não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas. Os sonhos adiados, as orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor. Toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor. Toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé.
Ó Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa. Não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença. Não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas. Os sonhos adiados, as orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada,
Hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor. Toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa. Não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder.
Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença. Não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas. Os sonhos adiados, as orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor. Toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor. Toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar.
Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa. Não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença. Não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas. Os sonhos adiados, as orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração,
É porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários. Eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor. Toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários. Eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários. Eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa. Não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos.
Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada. Hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença. Não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas. Os sonhos adiados, as orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor. Toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor. Toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas. Mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo.
Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa. Não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença. Não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor, o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor, toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Senhor, hoje, mais uma vez, eu me achego diante da tua presença, não com pressa, não com medo, mas com fé. Tu sabes, Senhor,
o que carrego no coração, as dores escondidas, os sonhos adiados, as orações não respondidas, mas ainda assim, eu escolho confiar. Confio porque tu não falhas. Confio porque mesmo no silêncio, tu estás agindo. Visita agora, Pai, essa vida que me ouve. Toca com teu amor. Toca com teu poder. Onde houver ansiedade, coloca paz. Onde houver peso, traz alívio. Envia teu Espírito para renovar as forças, levantar os caídos e reacender a esperança. Tu és o Deus que transforma vales em testemunhos. Tu és o Deus que faz o improvável acontecer. Ainda que o dia tenha sido difícil, ainda que a alma esteja cansada, hoje, nesta oração, algo começa a mudar. E se esta oração encontrou este coração, é porque tu já estavas vindo ao encontro dele. Escreva nos comentários: eu recebo esta oração com fé. Mando, e para terminar a nosso momento, vamos todos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final, e com certeza Deus vai abençoar você. Obrigado de coração, meus irmãos amados. Se esta oração te encontrou, é porque Deus já começou a agir. Escreva nos comentários: eu estou pronto para viver o milagre.